Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao canal Personal dos Avós. Obrigado por se inscrever, acessar as notificações e curtir esse vídeo, tá bom? Isso ajuda a gente a continuar desenvolvendo esse conteúdo e desde já agradeço a atenção dispensada. Hoje o assunto vai ser falar de alguns aspectos relacionados à musculação, né? Um meio de treinamento caracterizado pela utilização de pesos e máquinas desenvolvidas para oferecer uma carga mecânica em oposição ao movimento dos segmentos corporais e que, utilizada sistematicamente, tem o objetivo principal de desenvolver e treinar a capacidade motora, força muscular. São muitas as coisas que a gente pode abordar em um vídeo falando sobre musculação, trazendo o contexto de um senso comum da prática, um raciocínio que pode ser desenvolvido para trazer um pouquinho para a teoria e o entendimento da pessoa que está assistindo esse vídeo, não necessariamente um estudante de educação física, nem mesmo um profissional, mas sim um entusiasta, uma pessoa que pratica e quer entender mais sobre esse meio de treinamento. A gente poderia começar falando sobre os componentes da carga de treinamento. O que é carga de treinamento? É um estímulo capaz de gerar adaptações no nosso organismo. Então, um exercício de musculação é um estímulo, né? Mas na verdade a musculação é um meio de treinamento. Então a carga de treinamento é um estímulo capaz de gerar adaptação. O que é adaptação? É a melhora da dureza e da função do tecido. Imaginamos então um tecido muscular. A sua função, entre outras, é gerar força muscular. Então a musculação vai gerar essa adaptação na melhora da dureza e da função desse tecido, aprimorando a sua dureza e a sua força e manipular os componentes da carga de treinamento, como por exemplo, volume. Imagina o volume na musculação. O que seria um volume na musculação? O número de séries, o número de exercícios, o número de repetições. E eu já estou extrapolando o conteúdo, saindo um pouco dos componentes, no caso o componente volume. Mas quando eu digo número de séries, número de repetições, número de exercícios, eu já vou para as variáveis estruturais do treinamento da musculação. Vocês vão ver isso, que são justamente as ferramentas manipuladas para os ajustes e prescrições e análise do treinamento. Então, beleza, eu falei de volume, né? Número de repetições, número de séries, número de exercícios, isso tudo é prescrito por um profissional de educação física. Intensidade. A intensidade da musculação está mais relacionada ao peso levantado, tanto no aparelho quanto o peso livre, propriamente dito, né? Relacionado a componente de carga e intensidade, variável estrutural, peso. Olha que coisa simples, né? Então a gente pode ir para a densidade. A densidade é o tempo de estímulo, é um componente da carga de treinamento, é o tempo de estímulo sobre o tempo da pausa. Então muitas vezes é interessante a gente fazer uma manipulação em relação à pausa, que é uma das variáveis estruturais, ou aumentando, ou seja, facilitando, aumentando a pausa, essa variável estrutural, eu vou deixar o treino com uma densidade menor, ok? E se eu diminuir essa pausa, eu vou deixar uma densidade maior, fazendo com que a carga de treinamento fique mais árdua. Então, manipular essa variável influi nesse componente também, chamado densidade, ok? Então, a gente tem ainda a frequência, o número de sessões na semana, e faltou aqui a duração. A duração pode ser entendido como um componente de carga de treinamento, ok? Na musculação, a gente pode entender como a duração da série, a duração da repetição já seria uma variável relacionada a esse componente de carga, tá bom? E a gente vai discutindo sobre esses assuntos, por quê? Porque muitas vezes as pessoas falam, professor, já posso levantar o peso, posso mexer no número de repetições, então fica uma coisa muito simplista, quando a gente sabe que a gente tem 14 ferramentas para poder manipular, né? 14 ferramentas ou variáveis estruturais para manipular com mais propriedade e riqueza, né, esse meio de treinamento que é a musculação. Então aqui a gente falou dos 5 componentes da carga do treinamento: volume, intensidade, densidade, frequência e duração. Eu estou com um livro muito interessante dos professores Mauro Heleno Chagas e Fernando Vitor Lima, que trata a respeito das 14 variáveis estruturais do treinamento. Vou lê-las para vocês. Então a gente começa com a ação muscular, posição dos segmentos corporais, duração da repetição, amplitude do movimento, trajetória, movimentos acessórios, regulagem do equipamento, auxílio externo ao executante, a pausa,
número de sessões, número de exercícios, número de séries, número de repetições e peso. Essas variáveis, elas são variáveis interessantes quando a gente pensa em variáveis de execução e variáveis mais quantificáveis. Isso é muito interessante a gente compreender mais profundamente, mas no vídeo aqui eu vou simplesmente citá-las. A gente vai desenvolver raciocínios para uma outra direção, porque muitas vezes eu estava no grupo de WhatsApp da minha turma de amigos, o pessoal está com 45, alguns chegando próximo de 50 anos, estão se preocupando um pouco mais com a saúde, né? Alguns estão bem entusiasmados, né, com a prática da musculação, então eu converso muito com eles, procurando orientar da melhor forma possível para que eles treinem com melhor qualidade e obtenham os melhores resultados possíveis. Então alguns perguntam, então eu vou aumentar o peso, eu vou ganhar mais massa muscular, se eu aumento cada vez mais que eu aumento o peso, vou ter mais hipertrofia? O peso a gente lembra que é uma das 14 variáveis estruturais do treinamento. Poxa, não necessariamente, porque a gente vai ter um raciocínio daqui para frente da seguinte maneira: se escolhermos para desenvolver esse raciocínio duas formas de treinamento, como por exemplo a forma de contração máxima e a forma de contração submáxima, o que é isso? Gulish e Schmidt-Bleicher sugerem uma terminologia, uma nomenclatura para o treinamento baseada na intensidade do exercício. Então, por exemplo, o que seria a forma de contração máxima? Seriam normativas nas quais a intensidade seria acima de 90% de uma repetição máxima, com pausas longas, ok? E o número de repetições de 1 a 3, talvez 5 no máximo, gerando adaptações neurofisiológicas, neurais, e não necessariamente morfológicas. Então, olha só, já começamos a ter um pouquinho de resposta. De uma repetição a 5, a intensidade está muito alta, ou seja, muito peso. E não necessariamente isso irá provocar adaptações morfológicas, de forma, de tamanho, mas sim uma maior ativação muscular para desenvolver a força muscular, essa capacidade motora, em relação ao seu aspecto neural e não morfológico. Os mesmos autores, Gulish e Schmidt-Bleicher, ainda sugeriram uma nova forma de treinamento em relação à terminologia, uma forma de contração submáxima, uma vez que a intensidade é um pouco mais baixa, então o volume ou o número de repetições mais alto, girando de 6 a 20 repetições. Olha só, então a gente tendo um volume maior de repetições, teremos uma intensidade ou um peso menor durante a execução dos exercícios. Sendo assim, há uma expectativa de adaptações na direção da hipertrofia muscular, ou seja, no aumento do tamanho da musculatura. Então, respondendo aquela pergunta ou indagação para um raciocínio inicial aqui para esse vídeo, será que quanto mais peso eu carregar, mais hipertrofia eu terei? Não. Se você ficar dentro de um contínuo esperado para uma resposta hipertrófica, você deve, em relação a um único parâmetro que a gente está falando agora, o número de repetições, porque a gente sabe que existem diversos, né? De 6 a 15, 6 a 20, você estará com um volume, a gente está falando de repetições máximas, né? Esperado para essa resposta hipertrófica. Agora, se colocar muito peso, não conseguir cumprir essa tarefa de 6 repetições, vai terminar em 5 ali, provavelmente você vai desenvolver a sua força em função de aspectos neurais, não tendo essa resposta hipertrófica, mas carregando mais peso do que aquele que tem uma resposta hipertrófica, carrega menos peso, porém com um volume, um número de repetições um pouco maior, mas nem tanto, porque a partir desse contínuo, depois de 20 repetições, uma duração estendida, aí a gente sai lá de 1 a 5 fatores neurais, 6 a 20 os fatores morfológicos, né? Até mesmo pela duração, tempo de tensão total de uma série, duração ótima para gerar uma hipertrofia. Hoje os estudiosos apontam por volta de 36, nessa faixa, assim, segundos para gerar, né? Resposta metabólica interessante para sinalizar para essa adaptação de hipertrofia. Mas depois de 20 repetições a gente deixa de preferencialmente ter essa magnitude de resposta hipertrófica aumentada. A gente passa a ter um pouquinho mais de direcionamento para o que eles chamam de endurance ou resistência de força, tá bom?
Dito isso, é bem legal, tem um capítulo 10 aqui do livro das variáveis estruturais do treinamento de musculação do professor Mauro, professor Fernando. O capítulo 10 fala sobre tensão muscular e a prescrição do treinamento. Vou colocar a figura aí para vocês verem, dá uma olhadinha, olha que legal. Então você tem lá modelo esquemático da abordagem da tensão muscular. Tá vendo aí agora? Então você tem magnitude, que é mais relacionada ao peso, ok? E a duração, que é mais relacionada ao tempo de tensão, tá bom? Então você tem um menos e tem um mais. Então é desenvolvido o raciocínio. Olha só, vou mudar a figura agora. Vou passar para uma figura de tensão muscular, onde o quadrado ele está apontando uma magnitude baixa, mais próximo do menos, ou seja, pouco peso. E a duração, o quadrado está mais próximo do mais. Um pouco peso, uma longa duração. Essa configuração desse contínuo em relação à tensão muscular, a gente não espera que ocorra uma adaptação de hipertrofia muscular. Por quê? Porque a gente sabe que um peso pequeno, ele não vai gerar um recrutamento de unidades motoras com alto limiar de estimulação, ou seja, com corpos celulares, com soma maior. A gente sabe que as fibras musculares do tipo 2A, 2X, elas são mais suscetíveis ao aumento do tamanho. Essas fibras de contração rápida são inervadas por motoneurônios com limiar de estimulação maior. Isso é de acordo com o princípio do tamanho. Pesos com intensidades pequenas não são capazes de gerar uma frequência de disparo suficiente para recrutar essas unidades motoras de contração rápida, 2A e 2X, que são suscetíveis ao aumento do tamanho. Sendo assim, não espere-se uma grande adaptação na direção da hipertrofia muscular com essa configuração desse contínuo de tensão muscular com uma magnitude pequena e uma duração aumentada. Okay? Imagina você fazer um cotonete 100 repetições, um exemplo prático. Né? Inversamente, a gente tem uma outra figura, ainda desse modelo esquemático de abordagem de um contínuo da tensão muscular, onde a magnitude é muito alta, o peso alto, só que a duração é pequena. Esses extremos também não são ideais para hipertrofia muscular, porque eu vou carregar muito peso, ok? Lembra que eu falei da forma de contração máxima? Que as adaptações esperadas são mais neurais e não morfológicas? É isso que vai acontecer, porque quando eu coloco muito peso, eu não consigo, ou seja, magnitude alta, eu não vou conseguir ter uma duração também ótima dentro de uma zona para o desenvolvimento da hipertrofia, porque o peso é tão alto que a duração vai ser pequenininha, beleza? E aí muda, ou seja, a gente vai desenvolver a força neural, muita ativação muscular, mas duração pequena, pouca hipertrofia. Pouco ou menos, né, na verdade, do que uma zona ótima. Então, uma possibilidade um pouquinho mais, como eu vou dizer, esdrúxula, ou que não faz muito sentido, é quando a gente coloca, como essa figura agora, esse modelo esquemático com uma magnitude pequena e com uma duração pequena também, ou seja, pouco peso e rápido. Não faz sentido. 1, 2, 3, isso não vai gerar adaptação praticamente nenhuma. E tem uma outra para o lado de mais e mais, então muito peso e muita duração é impossível. Né? Você não vai conseguir sustentar muita intensidade, né? Ou seja, uma magnitude muito alta e uma duração longa. Isso também é muito complicado, acho que é mais hipotético, né? Para exemplificar que esses extremos eles não são adequados. Então chegamos numa zona ótima, agora nessa imagem, buscando ficar com uma magnitude e uma duração dentro de uma zona ideal para o desenvolvimento da hipertrofia, ou seja, uma magnitude e uma duração que não sejam nem tão longas e nem tão curtas, e nem tão pequenas e nem tão altas. Beleza? Interessante, né? Vale lembrar que a gente não falou sobre os exercícios em relação à sua escolha. Eles não são uma variável primária, né? Porque após a escolha dos exercícios, ou seja, a prescrição dos exercícios, aí sim a gente manipula as 14 variáveis estruturais do treinamento, né? Visando o objetivo, né? Que seja. Pode ser que a pessoa também não queira hipertrofia muscular, então a gente caminha para uma outra direção. É muito mais rico a gente pensar o treinamento e as suas possibilidades a partir das variáveis estruturais do treinamento. Esse livro aqui é muito interessante, só que eu acho que a abordagem dele ela limita um pouquinho o aprofundamento da compreensão acerca do que é feito
Quando a gente pensa em sistemas de treinamento, é interessante entender. Claro, é uma coisa até que vende bem, né? As pessoas gostam disso, se motivam. Vou fazer uma super série. Olha só, vou ler alguns sistemas de treinamento. Esse livro é o livro Fundamentos do Treinamento da Força Muscular, terceira edição, do Fleck e do Kremer. Clássico, né? Então a gente está aqui no capítulo 6. Sistemas e técnicas de treinamento de força. Observe então alguns. Sistema de série única, que é muito incomum, mais para iniciante. Aquele cara que não tem experiência faz uma série. O mais comum são séries múltiplas, né? Sistema de séries múltiplas. Depois ele coloca circuito. Sistema de bulk. O que mais? Sistema de circuito. Sistema de circuito com ação periférica cardiovascular. Sistema de trisséries. Sistema de progressão dupla, sistema de multicarga, sistema breakdown training, sistema de superbomba. Olha que legal, os defensores do sistema de superbomba acreditam que fisiculturistas avançados necessitam de 15 a 18 séries para cada parte do corpo em uma sessão de treino para conseguir o desenvolvimento muscular e a definição desejados. Ou seja, de 15 a 18 séries. Sistema superbomba. Vamos dar um exemplo então, pegar esse sistema. Sistema superbomba. Estou falando de 15 a 18 séries. O que são 15 ou 18 séries? 15 e 18 séries, a 18 séries é o quê? Número de séries. É uma variável estrutural do treinamento que está relacionada a um componente de carga, volume. Então, esquecer muitas vezes o nome de um sistema para ter mais compreensão acerca dos componentes da carga e das variáveis que estão sendo manipuladas, é mais rico que simplesmente replicar uma informação. Estou fazendo super bom, estou fazendo para você conseguir manipular, avaliar, prescrever, né, a carga de treinamento pensando nas variáveis estruturais do treinamento da musculação. Vamos lá, sistema pirâmide, olha que legal. Você tem o leve, pesado, pesado, leve, então estou manipulando o que? Peso, variável estrutural do treinamento, leve, pesado, leve. Né? E também número de repetições de uma primeira série, uma segunda, uma terceira, pode ser pirâmide truncada, né, que volta, né? Então, primeira série, segunda série, terceira série, o trunco, ou então aquela que sobe e desce. Um exemplo, sistema leve, pesado, leve. Tem um sistema de ordem dos exercícios, séries compostas, flushing, sistema de prioridade, o cara quer treinar bíceps, legal. Você está mais relacionado à ordem dos exercícios. Por que ele precisa começar a fazer exercícios multiarticulares? Poderia também, mas se você quiser aumentar o peso dele numa rosca direta, começa com a rosca direta depois de um pequeno aquecimento, que é interessante, né? Sistema super série, treinamento parcelado, blitz ou sistema parcelado isolado, sistema de exercício isolado, técnica roubada, permite, né? Olha só, técnica roubada é popular entre os fisiculturistas. Como o nome indica, trata-se de alterar ou quebrar a forma mais restrita da técnica de execução do exercício. Eu entendo isso como movimento acessório, uma técnica roubada, né? Às vezes eu posso fazer um movimento acessório que é uma das variáveis estruturais do treinamento, ou seja, já estou indo para uma outra direção, um pensamento mais rico em relação a falar técnica roubada, que também é legal, porque é uma coisa mais tradicional, né, da musculação e não tão técnica, mas para a gente que é profissional de educação física é bom pensar de uma forma técnica, para entender todo o contexto, né? Técnica de série de exaustão, legal, vai ter a fadiga lá. Uma série de exaustão, uma série executada até que nenhuma repetição possa ser completada com a técnica correta do exercício, ou seja, atingir a falha muscular concêntrica. Hoje vários estudos têm sido realizados para investigar a vantagem ou a desvantagem de se executar uma série até a falha, né? Ou seja, até a falha muscular concêntrica, quando a gente não consegue mais cumprir outra repetição. Os estudos têm demonstrado que não existe tanta diferença entre treinar até a falha ou quase até a falha. Claro que eu não vou fazer 2 repetições e não vou falhar, eu tenho que chegar pelo menos a um nível de fadiga com uma percepção subjetiva de esforço interessante, 90% ali, porque eu vou ter uma fadiga, né, para gerar adaptação do treinamento. Qual que seria a vantagem de não treinar até a falha? A recuperação é mais rápida, né? E também eu minimizo os riscos de lesão. Ora, se eu sei que treinar até a falha e até próximo dela vou ter resultados semelhantes, por que será que eu preciso treinar até a falha, já que eu vou me expor a um risco de lesão aumentado, né? E vou demorar mais para recuperar? Fica a reflexão, mas tem pessoas que gostam, né? E precisam também desse rendimento. Beleza? É a técnica de exaustão que a gente falou, técnica de queimação.
uma extensão da técnica de exaustão momentânea, né? Ela pode ser incorporada a qualquer sistema de treinamento. Após uma série ter sido executada até a falha concêntrica ou exaustão, o praticante continua com meias repetições ou repetições parciais, ou seja, variável estrutural, meias repetições. O que é isso? Amplitude de movimento, que é uma das variáveis estruturais do treinamento. Eu estou raciocinando as variáveis estruturais do treinamento em cima dos sistemas de treinamento. Então, o que aconteceu? O cara foi até a falha no sistema de exaustão. Na técnica de queimação, ele já chegou na falha e começa a fazer repetições mais parciais, diminuindo a amplitude de movimento. Então, se eu quiser, eu prescrevo. Você vai até a falha, depois você vai continuar na queimação, não. Depois você pode fazer repetições parciais, ou seja, manipular a amplitude de movimento em fadiga. Técnica de repetição forçada ou repetição assistida também é isso, só que aí o cara já vai contar com auxílio externo ao executante. No caso, o próprio executante fazendo o seu auxílio externo, porque ele tem uma repetição forçada ou assistida, mas também pode ser um auxílio externo de uma outra pessoa, por exemplo, num supino. O cara já falhou aqui, ele já não consegue mais fazer uma repetição de queimação, no caso, porque já não sobe, mas ele pode pedir um auxílio externo ao executante, que é uma variável estrutural do treinamento, para continuar induzindo o músculo a uma exaustão maior, um dano tecidual maior, mas esse cara depois vai ficar doendo e vai demorar muito para recuperar. Será que isso vale a pena? Repetições parciais, semelhante, super lento, aí a gente já vai... Super lento, um sistema super lento envolve a execução da repetição em velocidades baixas. Eles falam velocidades, talvez não seja a terminologia mais adequada, essa unidade de medida. Hoje sugere-se o uso do nome duração da repetição, mais uma variável do treinamento. Então peguei um outro sistema super lento, e já trouxe para as variáveis estruturais, entendendo isso como uma duração da repetição, que pode ser prescrita não só pela duração total de uma repetição, mas considerando também a duração da ação muscular concêntrica e a duração muscular excêntrica. Também tem essa diferenciação. Por exemplo, uma repetição pode durar 4 segundos. Há uma diferença ao fazer 2 segundos concêntrica, 2 segundos excêntrica, ou meio segundo concêntrica, 3 segundos e meio excêntrica, que é mais explosivo, né? Existe essa diferença. Sistema super lento, mais lento aqui na descida. Estou manipulando o quê? Variável estrutural, duração da repetição. Então a ideia de pegar esse livro aqui, que trata, nesse capítulo 6, sobre os sistemas ou técnicas de treinamento, e fazer esse raciocínio em relação às variáveis estruturais do treino, que torna mais rica a compreensão a respeito de tudo isso aí. Técnica de pequeno incremento, sistemas de técnicas especializadas, isometria funcional, olha só, ação muscular. Ação muscular. A gente sabe que isometria transfere, tem um ganho de força interessante, mas é específico, você ganha força naquelas condições ali. Eu gostava muito quando eu era de aula de musculação, quando eu tinha alunos que tinham dificuldade, na hora que chegava com a barra do supino aqui, eu não conseguia subir, colocava ele lá na barra guiada e fazia essa técnica de isometria funcional. Segurava ali 5 segundos, ele não ia conseguir, a barra está travada, só que é uma técnica, né, de isometria funcional, que ele vai desenvolver a força ali embaixo com essa angulação muscular, essa posição dos segmentos corporais, que é uma variável estrutural, mas com essa ação muscular isométrica aqui, ó, para ganhar força nesse comprimento muscular e depois conseguir, quem sabe, transferir isso para uma força dinâmica. Estratégia. Então, manipulei o que? Agora, ação muscular. Não uma ação concêntrica, assim, uma ação isométrica. Sistema negativo, mas relacionado também à ação muscular excêntrica. Eles falam que a fase negativa ou excêntrica do movimento de muitos exercícios corresponde ao peso que é baixado. A definição de força muscular é assim: a força muscular é definida como a capacidade do sistema neuromuscular de superar ou se opor a uma resistência externa por meio de atividade muscular. Então, quando é superar, eu entendo que é concêntrico, ou então isométrico aqui, né? E se opor é mais o excêntrico mesmo, porque eu não consigo superar, mas eu consigo me opor. Então, esse sistema negativo fala sobre isso. Durante essa fase, os músculos envolvidos, eles vão dar mais ênfase, o predomínio para o tempo na ação muscular excêntrica, que é interessante para gerar hipertrofia muscular, por causa do dano tecidual, né, da resposta inflamatória que incorpora, provavelmente, essa sinalização dessa resposta inflamatória, que é aumentada em treinamento com sistema negativo ou ações musculares excêntricas.
sinaliza para a incorporação de células satélites, que vão incorporar mais núcleos, né? E isso aumenta a densidade mionuclear da fibra muscular, aumentando assim a sua capacidade transcricional. Então, transcrição, tradução, síntese proteica, aumenta o tamanho, hipertrofia muscular e última análise. Beleza? Aí, ó, chegando no fim aqui desse capítulo, sistema supercarga, sistema pausa-intervalo, é a variável pausa, né? E é isso aí. Acho que esse raciocínio desse paralelo entre técnicas e sistemas de treinamento em função de pensá-los de acordo com as variáveis estruturais do treinamento confere mais riqueza ao raciocínio acerca desse meio de treinamento musculação. Vou parar por aqui, acho que esse vídeo já está com uma duração legal. Compartilha com a turma, estudantes de educação física, profissionais, comenta, dá um like, a gente vai batendo papo aqui nos comentários, vou postar mais vídeos, tá bom? Esse foi o primeiro de uma ideia de começar a gerar esse conteúdo aqui, espero que tenham gostado, que a atenção que vocês tiveram nesse vídeo, seu tempo dispensado tenha valido a pena e desde já agradeço aí, beleza? É isso, muito obrigado, um grande abraço, até os próximos. Inscreve aí, curte o sininho, valeu!